Olá, concurseiro, olá, concurseira. Estamos falando ao vivo aqui do Aprova Concursos para a nossa correção, né, online dessa prova que teve hoje de manhã. Uma prova delicada, o edital era muito extenso, tinha várias matérias para estar tomando e eles foram na mesma linha que eles têm seguido ultimamente. Já tenho avisado os meus alunos, faz alguns meses que o CESP está gostando do Manual Técnico de Orçamentação. Então ele tirou muita coisa do Manual Técnico de Orçamentação, tirou algumas coisas novas, até citações que eu vi do Senado Federal, ou seja, o Poder Legislativo, a visão do Poder Legislativo sobre tudo isso. Mas vamos direto às questões aqui, moçada, para não perder muito tempo. Para mim aqui a primeira questão, a 75, isso, questão 75 começa com apesar de não haver, procure na prova de vocês, apesar de não haver. Apesar de não haver previsão na norma geral, mas por exigência do orçamento-programa adotado no país, a Lei Orçamentária Anual adotou uma quinta categoria, não tem quinta nenhuma aqui, gente, quinta categoria na classificação de programas, o subtítulo, que passou a ser o menor nível da categoria de programação. Até aqui está certo falar também que não há previsão na norma geral, apesar de ser duvidosa, essa questão pode ser anulada, tá? Porque o próprio manual técnico acaba sendo uma norma, né? Então, falar em norma está muito genérico, não está definindo isso, mas vamos ver como é que a banca vai tratar. Mas ela com certeza quis trazer a questão como errada, vai dar como errada, gabarito ela está como errado. Lembrando que você tem a classificação por programa, são 12 dígitos, são 3 blocos de 4 dígitos, tá? Vamos pensar no primeiro como programa, são 4 dígitos para definir qual é o programa, 4 dígitos, os próximos 4 para definir qual é a ação, Lembra o PPA? Que o PPA tem os programas e são divididos em ações para atender esses programas e essas ações vão lá na LOA. Então, você tem uma classificação programática como 4 dígitos do programa, 4 dígitos das ações e 4 dígitos do subtítulo. Subtítulo, quero que vocês lembrem sempre a ideia de localização, ou seja, localização física, geográfica mesmo, de onde está sendo aplicada essa ação, essa despesa para essa ação está sendo aplicada em que local físico. Onde esse local físico não puder ser determinado, vai ser determinado pelo beneficiário. Essa palavra volta e meia aparece em prova também, o beneficiário. É meio pegadinha, mas essa é a ideia, localizar. É o localizador. O subtítulo para nós vai ser o localizador, aonde vai estar classificado esse programa, ação e subtítulo. Beleza? Então, a 75 para mim que está errada, a 76, que para mim é 76, do ponto de vista orçamentário, procura lá na prova de vocês essa questão, do ponto de vista orçamentário, vírgula. Então, só continuando aqui, programas finalísticos são aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, ou seja, para o Estado, para o apoio administrativo e para a gestão de políticas públicas. Gente, só tem dois tipos, tá? Só tem 2 tipos, ou ele é finalístico ou ele é de apoio às políticas públicas. Tá? O finalístico são bens e serviços finalísticos para o cidadão, para a população, tá bom? Então, bens e serviços para a população são finalísticos. Se ele vem no intuito exatamente do que diz a questão, todo o resto está correto, ela é para apoio das políticas públicas, é um tipo de apoio das políticas públicas. Só tem 2, gente, só tem 2, e eles misturaram esses 2. Cai muito pouco, pegadinha foi... Eu achei essa questão bem delicada dentro do nosso edital enorme, edital do MTE como um todo, muito extenso, né? Eles pegaram um detalhezinho lá e inverterem, ainda. Eu acredito que essa questão vai deixar muita gente deixá-la em branco, tá? Não era difícil, porque só tinha duas possibilidades, era conhecer pelo menos uma, você matava a outra, né? Quando tem duas, eu sempre digo para pegar uma delas e entender bem, a outra é consequência, né? Mas essa questão, acho que muita gente vai deixar em branco, tá? Mas quem sabia vai marcar, tá? Mas não era uma questão de todo difícil, acaba se tornando difícil por não ser muito cobrada e acabar não sendo muito estudada, né? Mas ela não é difícil, não. A questão que para mim aqui está com o número 77, a evolução ocorrida nas funções do orçamento. Procurem na prova de vocês a evolução ocorrida nas funções do orçamento. Beleza? Então, vamos ler aqui. 77. A evolução ocorrida nas funções do orçamento, vírgula, que deixou de ser um mero instrumento de autorização para se tornar uma ferramenta de auxílio efetivo da administração, gerou um novo princípio, o princípio da programação.
Gente, algumas questões do CESP, eu sempre digo isso em aula, ele cria o poema, né? A hora que ele cria o poema, gente, é incrível, 99% delas está certa. Quando ele coloca um poema, está bem bonito, está bem escrito, parece uma doutrina ali, está certo. Não tem muito, eles não escondem erro num texto muito poético. Então esse está bem bonitinho, é bem essa ideia. O orçamento clássico trazia só essa questão de elemento de despesa, de você definir o objeto do gasto, o elemento de despesa. Isso mudou, evoluiu para o orçamento-programa, a ideia de programação, da interação do elo, que o programa faz o elo entre o orçamento e a administração e o governar, né? A ação de governar. Então aqui está perfeito, perfeito. A ideia dele é evidenciar os programas de trabalho, né? O programa, tá ok? Então esse foi o nosso gabarito, moçada, foram 2 erradas e 1 certa, é um gabarito preliminar, vamos esperar o gabarito definitivo aí do CESP, né, ou pelo menos o preliminar deles, para a gente dar uma analisada, mas eu não acredito em recurso, não acredito em mudança não. Talvez consiga um recurso para anular essa primeira questão, em função dessa ideia de normas gerais e tal. Esse assunto foi tirado lá do site do Senado e não está muito firme essa questão, tá? Pode haver anulação. Acho que eles arriscaram muito aqui. Tivessem tirado lá do Manual Técnico de Orçamentação, estava mais firme, teriam mais certeza, mas resolveram inventar e nessa invenção podem perder. E é uma pena porque quem está estudando, está preparado, marcou a questão como errada e pode ser anulado. Vamos ver, tá bom? Um abraço, moçada. Fiquem com força, hein? Força e dedicação. Um abraço.